Prosseguindo o conteúdo, nós temos aqui conteúdo do 9º ano de História. Nós temos um mapa que apresenta a localização de Canudos e sua área de influência, né? Quais são as cidades que estão ali ao redor de Canudos. E observe a distância aqui no mapa. Observe a distância que tem entre Salvador e Canudos. Observe que é uma distância considerável, né? É o sertão baiano. Aqui está aqui demonstrando, aqui apontando aqui o rio Vaza Barris, o rio Jacaré, o rio São Francisco, enfim. Continuando agora, ainda na página 116, após ter visualizado com vocês o mapa, nós temos a seguinte situação apresentando para a gente aqui. A figura e a popularidade de Antônio Conselheiro cresceram bastante no Nordeste brasileiro. Muitas pessoas necessitadas, trabalhadores do campo e retirantes da seca passaram a procurar o beato. Quem é o beato? O beato é a figura masculina da Igreja Católica, que é aquele religioso católico bem ferrenho, não é? Aquele que leva as leis, os dogmas da Igreja Católica de uma forma muito séria, muito justa, muito rígida, aliás. Justa não, muito rígida. Que logo viu a necessidade de se fixar em um determinado local, que acabou sendo Canudos, no sertão da Bahia. Lá ele fundou o Arraial de Belo Monte, em 1893. O trabalho em Belo Monte era um trabalho coletivo. Todos ajudavam de alguma forma em troca de alimento, roupas, tratamento médico e espiritual, além de proteção. Vale salientar uma coisa, viu? O Antônio Conselheiro, ele resolvia todos os assuntos daquela comunidade. Isso. Ele era um padre, ele era o juiz, ele era o delegado, tudo era com ele. Tudo era com o Antônio Conselheiro. Tudo com o Antônio Conselheiro, tá bom? E a disciplina ali era muito rígida. Não poderia ninguém entrar com bebida alcoólica lá, não. Não poderia. Se fosse flagrado fazendo isso, era posto para fora. Também eu devo destacar que temos um filme que é muito bom, que trata desse assunto de uma forma maravilhosa. Eu já assisti ele diversas vezes. O nome desse filme é Canudos. Quem faz o papel de Antônio Conselheiro é o ator falecido, um grande ator, José Wilker. Voltando aqui para a página 117, ainda lá no primeiro parágrafo, diz assim: a disciplina era rígida e todos usavam couro para fazer. A disciplina era rígida, desculpa. E todos deveriam acreditar em Deus e respeitar Antônio Conselheiro como profeta divino. Logo, o governo federal organizou ofensivas, inicialmente para investigar, mas depois começou a atacar Canudos. Antônio Conselheiro organizou uma administração simples, mas eficiente. O beato era uma espécie de presidente que tinha ao seu lado um certo ministério, um conselho formado por 12 pessoas, mesmo número de apóstolos que Jesus Cristo teve. Cada conselheiro tinha uma função,
que ia desde as finanças até a organização da milícia, que ficou conhecida como Santa Companhia, e era formada por cerca de 900 homens. O arraial cresceu, ainda mais foi crescendo, e já contava com quase 30 mil pessoas, sendo a maioria esquecidos pelo governo, mas que encontraram amparo e suporte em Canudos. Canudos passa a ser conhecida após um episódio de compra de madeira em Salvador. Aquela grande quantidade de madeira despertou a curiosidade de um representante do governo baiano que estava dentro desse armazém. E ele escutou aquilo ali, aquela grande quantidade de madeira, e ficou intrigado. E foi investigar com o dono do armazém para quem seria aquela grande quantidade de madeira. Foi daí que o movimento de Canudos foi descoberto. Foi mandado para investigação, o governo estadual descobriu que havia uma comunidade autônoma e resolveram atacar Canudos. No entanto, as tropas do estado da Bahia perceberam que o adversário, as tropas de Conselheiro, não eram fáceis de serem vencidas, não é? Tiveram uma extrema dificuldade. Vamos lá, página 118. Duas investidas foram organizadas pelo estado da Bahia. Em 1896, mandou 120 homens, que foram logo derrotados. Em 1897, mais 600 homens, que nem chegaram perto do arraial, sendo massacrados e expulsos. Duas tentativas. Em março de 1897, o governo federal brasileiro mandou 1.300 homens para que derrotassem o Beato, sob a liderança do famoso coronel Moreira César, líder militar na revolta federalista, desculpa. Esses também foram derrotados. Então, a partir daí, podemos entender que as tropas federais estavam encontrando um adversário muito difícil de ser batido, hein? Muito difícil. Pois bem, prosseguindo, as sucessivas derrotas desgastaram o governo do presidente Prudente de Moraes, que carregava o peso de ser o primeiro presidente republicano brasileiro civil. A pressão vinha de todos os lados e a própria imprensa usava essa situação contra o governo, que já vinha de uma grave crise financeira herdada dos governos dos marechais. Temendo que pudesse ser derrubado do poder, Prudente de Moraes, o presidente, organizou uma tropa muito bem armada e numerosa, cerca de 10 mil soldados e 18 canhões, sob o olhar do então ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt. Destruíram Canudos, matando a todos seus habitantes, inclusive Antônio Conselheiro. Tá bom? É uma situação em que o governo temia que essa comunidade pudesse servir de exemplo para outras comunidades, que pudessem ter uma autonomia, uma independência em relação ao governo central, que quisesse a separação. Para pôr fim a essa tentativa, o governo federal enviou tropas até o sertão baiano. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou parar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar
com o movimento messiânico, só com uma perspectiva um pouco diferente, que vai acontecer lá no Paraná com o monge, não é? José Maria, lá no Paraná, a chamada Guerra do Contestado. Guerra do Contestado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau para vocês.